Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez nos reunimos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre conectando os estudos científicos do mundo moderno com o Evangelho de Jesus. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da ferramenta-chave para a nossa melhoria e qualidade de vida, a humildade. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, que a Tua luz possa tocar nossos corações e mente, a fim de que consigamos absorver essa inspiração de mais alto para sermos de fato melhores a cada dia e a cada reflexão. Ilumine os que mais precisam, que assim seja. Muito bem. Hoje, para a primeira reflexão, vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade de espírito. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amelharás recursos amoedados a mancheias. Entretanto, se te não dispõe a usá-los edificando o conforto e alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converti-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim à feição de teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres, no entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás pouco a pouco no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Erguerás teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência é de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio de água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa do seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse as chuvas singelas que lhe ambientam no solo a força divina. Não desdenhe, pois, servir aprendendo com o Mestre Sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: Bem-aventurados humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Que assim seja. Humildade de espírito. Bem colocado aqui por Emmanuel, nessa reflexão sobre a palavra de Jesus, que é a virtude base para que todos nós tenhamos paz aqui na Terra e consigamos viver em equilíbrio e harmonia. Todas as pessoas que perdem aqui a humildade, e todos nós temos os nossos momentos, as nossas crises, ninguém ainda é completamente humilde a ponto de que não precisa melhorar, né? Mas todos aqueles que se entregam à falta de humildade, ao orgulho e à vaidade sem combater, acabam sendo infelizes, mesmo possuindo de tudo. Esse é o grande calabouço, a grande queda que nós podemos sofrer se nos entregarmos ao mundo e ao nosso ego, ao nosso eu, esquecendo do divino eu que habita em nós
e que está aqui para ser trabalhado e melhorado. Portanto, se nós não temos humildade, nos entregamos ao orgulho e à vaidade, na hora de sermos chefes, na hora de mandar, na hora de repartir o que nós possuímos de alguma forma, na hora de tentar crescer aqui no mundo, na matéria, nós nos perdemos. E o pior é que nós vamos ter o gosto amargo do fel, que vai nos trazer sofrimento, tristeza, desalento, mesmo possuindo, entre aspas, tudo que o mundo poderia oferecer. Portanto, a humildade é o fermento que faz com que a nossa vida possa ter sabor e alegria, né? Para que a gente, de fato, frutifique, cresça e evolua, que é o objetivo final de estarmos aqui. E humildade não quer dizer não possuir coisas. Isso é uma confusão muito comum. Não é não ter poder, não é não ter dinheiro, não é não ter recursos materiais. A humildade é possuir sem ser possuído. É saber distribuir e partilhar aquilo que temos de posição, de poder, de recursos para os outros ao nosso redor de uma forma que seja amorosa, sem intenção de ganharmos, né, mais com isso. Fazer por amor e desprendimento. É isso que se espera para treinar a humildade, para vencer o ego e a vaidade, né? Esse esforço contínuo, porque todos nós ainda temos que melhorar, né? Todos ainda estamos nesse caminho de evolução. Possamos refletir sobre isso. E dentro desse contexto temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é humildade. Os maiores males morais que vivemos originam-se na falta de humildade, que é a grande qualidade que nos faz enxergar nossa pequenez e reconhecer ao mesmo tempo a dimensão da bondade divina. Conquistar humildade só é possível através de esforços múltiplos para conhecer nosso interior e vontade firme de querer mudar. Encontrar humildade só será possível se a procurarmos nos verdadeiros valores da existência. Deixar que ela nos alcance somente ocorrerá se renunciarmos a nós mesmos e pensarmos nos outros. Humildade essencial, mas tão esquecida. Cabe a nós começarmos a deixá-la mais em destaque em nossas prioridades. Se não conseguimos conquistá-la no dia a dia, é sinal de que a luta moral que travamos tem deixado a desejar nessa conquista tão importante. Que assim seja. Complementa perfeitamente a nossa primeira reflexão, né? Como a falta de humildade pode nos trazer a queda. Sem a humildade, não tem como nós sermos pessoas melhores. Nós não podemos nos tornar seres mais evoluídos e darmos passos firmes aqui nos objetivos que nos trouxeram a esse mundo, a essa vida aqui na Terra, se não cumprirmos o mínimo de trabalhar a humildade. E de acordo com o nosso irmão Expedito, esse trabalho ele é um trabalho diário e constante nas pequenas coisas do dia a dia. É esse exercício. E se nós percebermos que, porventura, não estamos nos tornando mais humildes com o passar do tempo, nós estamos falhando na nossa missão. Nós ainda temos que modificar, porque estamos deixando a desejar. E aí que entra, a humildade, ela não é só benéfica para aqueles ao nosso redor nos quais nós vamos pensar, né? Porque quando a gente é humilde, a gente tenta olhar ao redor, entender o lado do outro, pensar na sociedade para além de nós mesmos. A gente se entrega a Deus e à vontade de Deus, que é soberano e possui tudo, e não somente no nosso desejo e vontade, que são pequenos e passageiros ainda, né? Mas, se nós fazemos esse exercício, essa constante tentativa de sermos mais humildes, acabamos nos tornando melhores, mais sábios, e conseguimos gradativamente aprender a colocar essa humildade em prática. E o retorno é magnífico, porque diversos trabalhos já vêm nos mostrando os benefícios da humildade para nós e para a sociedade. E dentro desse contexto, então, vamos ler um artigo científico
muito interessante, cujo título é o seguinte: pessoas humildes são mais úteis do que pessoas menos humildes. Evidências de 3 estudos. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Positive Psychology, que quer dizer Jornal da Psicologia Positiva, pelo primeiro autor, Jordan Paul LaBeouf, e último autor, Grace McCulloch Willerton. Bem, o que esse estudo avaliou? E interessante ressaltar que não é somente esse estudo. Tem uma série de estudos sobre humildade mostrando que ser humilde traz mais felicidade e bem-estar para aquele que é humilde. É uma pessoa que é mais leve, mais feliz, tem maior bem-estar na vida. Então, o benefício não é só para quem recebe ao derredor aqueles benefícios de quem está se tornando humilde, mas para a própria pessoa que é humilde, ela é melhor. E esse estudo ele fez 3 experimentos com mais de 100 pessoas, aplicando questionários diversos e colocando situações controle para avaliar a aplicabilidade de ser humilde. E aí pegaram pessoas e classificaram, com questionários sobre humildade se a pessoa era mais ou menos humilde. E, via de regra, todas as pessoas que eram mais humildes em todos os estudos, com mais de 100 pessoas em cada estudo, se mostraram pessoas mais pró-sociais, mais úteis à sociedade no sentido de agir, de fazer e sem querer retorno, fazer pelo próximo. E isso traz mais bem-estar e realização para aquele que está sendo humilde, para aquela pessoa que está fazendo o bem. Olha que magnífico, a ciência corroborando exatamente o que o Evangelho nos ensinou, que a humildade faz bem não só para nós, para todos ao nosso derredor e para a sociedade. Façamos então esse esforço real de fato, treinarmos a humildade, porque ela é uma ferramenta que precisa ser exercitada para que ela exista. Pensar o que eu poderia ter feito hoje para ser mais humilde, ter auxiliado mais, não ter parecido maior do que alguém. A gente treina junto com isso tantos outros fatores, como a paciência, como o amor, como a resignação e a resiliência. Que a gente possa, então, ser esse aprendiz que, de fato, faz a sua parte para crescer. Façamos, então, a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos aprender com o exemplo de Jesus, que é a pura humildade, amor e paciência, que nós consigamos, Senhor, refletir esses ensinamentos em nossas vidas, abrindo o nosso coração e a alma para a inspiração de mais alto, dos nossos bons anjos de luz e mentores. Abençoe a cada um que nos acompanha nas suas necessidades, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.